Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, hoje estamos aqui novamente para postar um grande arranjador, maestro, um cara aí dos mais influentes em todo o mundo. Nós estamos comemorando aqui os 100 anos de nascimento de George Martin. George Martin, para quem não conhece ou não se lembra, foi o produtor dos Beatles. Depois acabou produzindo muita gente aí famosa, mas os Beatles passaram pela mão de George Martin. Então, no último dia 3 de janeiro, se estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos de vida. Nasceu no dia 3 de janeiro de 1926. Na Inglaterra, ele era arranjador, compositor, maestro, engenheiro de som, músico, um cara assim, tocava piano, um cara assim incrível que, na verdade, os grandes críticos e os grandes entendidos aí da música o chamavam de quinto Beatle, porque ele revolucionou e os Beatles, segundo muita gente aí que entende de música, e na verdade, se você for ouvir as músicas dos Beatles, você vai ver que tem muita coisa do George Martin. Então a gente resolveu aqui fazer uma homenagem ao Martin por toda a década de 60 aí que ele conviveu e que ele ajudou os meninos lá de Liverpool. Então, contar aqui um pouquinho da história do George Martin. A gente vai citar algumas músicas, algumas influências importantes de algumas músicas, de tantas músicas que o George Martin ajudou aí a arranjar, participou das fases dos Beatles. Tem muita história aí dos Beatles, do George Martin, muito depoimento, muitas entrevistas depois dele. Infelizmente aí ele faleceu aos 90 anos lá em 2016, mas deixou aí um legado maravilhoso, assim, eterno para a música dos Beatles e para a música mundial. Ele conseguiu domar aí os meninos de Liverpool, ele vinha todo elegante, bonitão, elegante, lá de terno, gravata e tal, bem tradicional, ó, britânico bem tradicional. E os meninos de Liverpool eram mais rebeldes e tal, queriam mudar o mundo e tal. E aí ele acabou conseguindo domar aí os meninos, e os meninos acabaram gostando dele. E ele também sabia do talento do quarteto, sabia que ia fazer sucesso. Então ele deu aí uma melhorada, ele na verdade sofisticou o som dos Beatles. A primeira atitude, vamos dizer assim, significativa que o George Martin fez lá em 1962, um pouco antes do lançamento do primeiro álbum, foi ele tinha um baterista, né? Todo mundo sabe aqui que os Beatles eram formados por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e o Ringo Starr, mas antes do Ringo Starr tinha o Pete Best. Pete Best era um baterista, e aí o George Martin solicitou ao grupo para tirar o Pete Best, que ele talvez não conseguisse aí atender aí às necessidades da banda, o que foi que todo mundo concordou, e aí chamaram o Ringo Starr, e o Ringo Starr entrou na banda e ficou até o final. Então essa foi a primeira atitude assim mais radical, vamos dizer assim, né? A primeira atitude do George com relação ao quarteto. Em 1963 eles lançaram o primeiro álbum, acho que já falou desse álbum aqui, o Please Me, de 1963. Já começa aqui com uma influência aqui do Martin. A música Please Me foi escrita lá pelo Lennon, só que era música muito triste e tal, e como eles estavam na época do Ye 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 e tal, do rock e tal, aí o George Martin deu uma acelerada na música, deu uma mudada nos arranjos e tal, eles acabaram gostando, deu nome ao álbum e o álbum pegou lá os primeiros lugares por várias semanas, lá nas paradas britânicas inicialmente e depois nos Estados Unidos. Então o Martin já pôs o dedinho dele lá de som e acabou melhorando o Please Me. Esse é um primeiro exemplo que a gente vai citar aqui dessa influência do Martin. Depois a gente tem aqui uma outra música, que é um clássico dos Beatles, é Yesterday. Yesterday foi lançado no álbum Help, de 1965, 2 anos depois. E
É um clássico também, né? Tanto o álbum, esse álbum acabou virando também um filme, Help, que também teve a produção lá do George Martin e tal, muita história do Martin aqui. Hoje a gente vai se ater a algumas músicas. O clássico Yesterday, como eu falei, é uma música que o Paul McCartney escreveu, apesar de estar lá dito também com o John Lennon, Paul McCartney escreveu. E aí ele toca violão, e aí o George Martin, para dar um pouquinho mais de sofisticação, acabou colocando quarteto lá de cordas e tal, e acabou ficando muito bonita a música se tornou um dos maiores clássicos da música mundial, talvez seja a música mais tocada, mais gravada em todo o mundo, em todos os tempos. Yesterday, clássico dos Beatles aí, com o dedinho aí do George Martin, de novo dando sofisticação para essa belíssima música do Paul. Aí nesse álbum também o George formou lá uma espécie de uma orquestra chamada de Orquestra Martin, George Martin Orchestra. Ele colocou muitos instrumentos e acabou rebuscando, fazendo um parênteses aqui. A partir de 1965, 66, os Beatles acabaram não fazendo mais shows, né, em lugares abertos e tal, fazia muito sucesso, era uma febre maluca em todo mundo. Por esse motivo também, as músicas começaram a ficar mais sofisticadas, os meninos começaram a ficar mais experientes, o George Martin, os engenheiros de som, acabaram sofisticando a música. Eles não tinham como tocar a música que estava no disco, as mesmas músicas com a mesma qualidade nos shows, e aí eles acabaram se isolando um pouco aí, só trabalhando nos estúdios e no disco. Continuando aqui então a mão lá do George Martin dentro do álbum, a gente vai colocar uma música aqui, In My Life, essa aí já é escrita pelo Lennon, uma música maravilhosa. O Lennon fala da infância dele, fala da vida dele e tal, apesar de estar lá o Paul, né, aí fizeram ao contrário, o Lennon, que era um magnífico letrista e músico também, ele fez essa In My Life do álbum Rubber Soul de 66, um álbum também que a gente já falou aqui, tem muita música boa, muitos clássicos. A gente vai falar aqui de duas músicas desse álbum aqui que tem a influência forte aí do Martin. Uma delas, então, é In My Life, uma música genial, e aí o Martin solicitou aí, sugeriu ao quarteto que colocasse mais velocidade na música, mexesse lá nos sintetizadores que estavam começando e tal. Era tudo no experimento, na verdade, né? Eles tinham que fazer experimento, contar lá nas partituras e tal. Era um serviço muito complicado de fazer, eles faziam, refaziam, não dava certo. Hoje, óbvio que tem muito mais facilidade técnica, né? Mas na época era bem complicado, mas o Martin era um craque nisso. E trouxe lá com ele também um engenheiro de som, que acabou ajudando eles lá dentro dos álbuns, que é o Guelph Emerick, que é um engenheiro de som também, auxiliou bastante lá os meninos, o George, e acabaram ajudando aí a melhorar essas músicas aí. Falando então em My Life, que é uma música que eles começaram a fazer algumas alterações, sugeridas, como disse, pelo Martin, e eles adoraram essas modificações, fazendo ritmos mais rápidos e tal, sempre acompanhando lá a questão da melodia, também das letras, das rimas e tal. E aí sofisticaram essas canções. Uma delas foi o In My Life. A outra música também desse Rubber Soul, que é também, podemos dizer aí que é uma obra-prima com relação à parte de som, de técnicas de som e tal, que é o Tomorrow Never Knows, que é uma música, a última música do álbum Rubber Soul. E essa música também, o Lennon fez as letras e pediu ao Martin que colocasse alguns instrumentos e tal, que fizesse uma espécie de descompasso, porque a letra do Lennon não tinha muita letra também do Lennon, não tinha muita rima, e aí não tinha como ficar rimando por causa da letra, e aí eles queriam que a não rima combinasse aí com um descompasso musical. E aí o próprio Lennon, com aquela cabeça dele, ele falava que ele gostaria que aquelas palavras da música fosse como se fosse um sermão na montanha do Dalai Lama.
né, e tal, e assim se fez, e ele acabou gostando do resultado. Vocês vão ouvir aí, vou deixar na descrição, o Tomorrow Never Knows também, que é uma música belíssima. Vocês vão ver que tem um descompasso, tem uma coisa que não tem muito ritmo, assim, muito repetição, né, com a rima e tal, mas aí fica muito legal a música, uma música incrível que o pessoal ficou assim de cara dessa. Hoje acaba sendo uma coisa até comum, mas na época era muito revolucionária essa questão de mexer na música. Eles criavam um tal de loop, que era um som do trecho musical. O loop é um som de trecho musical que se repete muitas vezes, criando um outro ritmo. Era uma técnica que se usava na época. Então, aí essa música também ficou bem legal. Vocês vão dar uma olhada aí. Essa empreitada do George foi também do George e do engenheiro de som, como eu disse, lá do Guelph Emerick, que também era um craque lá na mesa de som. Depois, dentro do álbum Revolver, nós temos aqui um clássico. Esse álbum Revolver, muita gente considera como o melhor álbum dos Beatles, talvez não seja o melhor, é muito difícil de dizer qual que é o melhor. Na verdade, talvez esse aqui seja um divisor de águas dos Beatles, a partir desse álbum aqui, um álbum bem mais sofisticado e tal, já com todo mundo já sabendo o que tinha que fazer, com todas essas nuances aí de instrumentação e tal. E aqui esse álbum também incrível dos Beatles. E aqui tem a música Eleanor Rigby, que muita gente considera como a melhor música dos Beatles, a música mais revolucionária dos Beatles, assim, uma música. Realmente a música é incrível. Muita gente fala que é a melhor música dos Beatles. Há questionamentos, mas com certeza está entre as melhores ou as mais aclamadas dentro da música. Aqui também tem a mão decisiva do Martin, aqui nos violinos. O Martin fez questão de colocar esses violinos aqui para dar um pouquinho mais de vida para a música e tal. E aí a trilha, ele acabou se baseando lá na trilha sonora do filme, lá o Psicose, lá do Bernard Herrmann. Se vocês forem ver lá o filme Psicose, na trilha do Bernard Herrmann tem lá um violino assim bem agressivo, bem forte, e lembra um pouco realmente do filme Psicose, a música lá, os violinos lá da música Eleanor Rigby. Muito legal essa música, vale a pena. Dedinho de novo aí do George Martin. Depois a gente tem aqui Strawberry Fields Forever, que é uma música lá do álbum 67, que é o álbum Magical Mystery Tour, que também assim, os Beatles já estavam indo já para aquela coisa mais psicodélica e tal, mas também mais colorido, né? Como vocês podem ver aqui. Também fizeram um filme também, que tem o George Martin, então eles já estavam assim, bem no auge mesmo, só que aí a sofisticação da música continuava mesmo. Então aqui tem muita música legal também, né? E aqui a gente vai deixar uma música também, que é essa Strawberry Fields Forever. E na verdade aqui também tem Strawberry Fields Forever e Penny Lane. Então Strawberry Fields Forever foi escrita inteira pelo John Lennon. Strawberry Fields era um orfanato que tinha lá em Liverpool. Quando o Lennon era criança, ele visitava lá e tinha os brinquedos, tinha um parque lá, e ele ia sempre brincar no parque quando criança lá, que ficava perto da casa deles. Então ele tem muita lembrança do Strawberry Fields, campos de plantação de morangos, né, Strawberry Fields. E aí ele fez essa música. E nesse disco também tem Penny Lane. Penny Lane não vai estar aqui, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas nesse disco tem Penny Lane escrita totalmente pelo Paul McCartney, que fala também um pouco da infância dele. Então aí, bem legal essa Strawberry Fields Forever, que o Lennon fez uma versão de rock e tal, mas como a música tinha uma coisa meio melancólica, aquela coisa do passado, o Mark fez uma versão mais orquestrada. E aí o Lennon sugeriu, gostou das duas, e gostou lá, queria que fosse rock, mas também gostou da parte de orquestração, e pediu pro Martin fazer uma mistura, e acabou fazendo uma mistura e entrou nesse álbum aqui de 67, o Magical Mystery Tour. Então, Strawberry Fields Forever.
Uma música belíssima. Deem uma olhada e prestem atenção na música, nessa instrumentação, em tudo isso que o Martin acabou fazendo e que passa às vezes desapercebido. E aí, para encerrar essa homenagem aqui para o nosso George Martin, a gente vai colocar uma música aqui do último álbum, na verdade o último álbum gravado, mas não o último álbum lançado. Esse foi o penúltimo álbum lançado, que é o famoso, o icônico, maravilhoso Abbey Road, que eles estão lá atravessando a rua. Não tem como falar desse álbum, assim, o quão famoso ele é. E aqui a gente vai colocar uma música que tem a ver com essa mão aí do George Martin, que é o Because. Esse Because é uma música que, onde os três cantam, o Ringo não canta essa música, a música não tem bateria, então acaba cantando o Joe, o Paul e o George, e aí dentro lá da engenharia de som eles triplicam essa voz aí, 3 vezes, acaba ficando um coral de 9 vozes, na verdade são os 3 que estão cantando. E essa música teve aí uma inspiração do Lennon com a sonata ao luar do Beethoven, Moonlight Sonata, lá do Beethoven, lá da década do século XIX, do Beethoven, fez essa música maravilhosa, e aí eles acabaram se inspirando nessa música do Beethoven. Tem muito isso dentro dos Beatles, eles eram muito clássicos, eles ouviam muito clássico, e tem muita coisa que eles se inspiraram. Muita gente fala que é plágio, mas aí há controvérsias, se inspiraram em muita música. Esse Because foi aí essa música, que foi a última música gravada no álbum dos Beatles. Podemos considerar que foi a última música gravada pelo quarteto, já que o Abbey Road foi o último álbum gravado pelos Beatles. O último lançado foi o Let It Be, em 70, que depois acabou, mas eles primeiro gravaram o Let It Be e depois gravaram o Abbey Road, e aí inverteram o lançamento. Então, podemos dizer que essa música Because talvez tenha sido a última música gravada pelos Beatles. E aí tem então a voz deles, melhorada aí pela questão da engenharia de som, o dedinho de novo aí do George Martin. Então, fica aqui essa homenagem do George Martin, que também depois a gente não pegou nenhuma música que ele lançou, ajudou a produzir inteiro esse álbum, o Sgt. Peppers, né? Que é, a gente já falou desse álbum aqui, que é o álbum mais famoso dos Beatles, vamos dizer assim, mais icônico. Tem gente que considera também esse como o melhor. Talvez seja o mais revolucionário dos Beatles, seja esse, muito difícil de dizer, mas é muito famoso, está entre os álbuns mais importantes da música mundial do século XX. Aqui tem a mão todinha do George Martin, aqui eles já estavam bem, ele lançou o Sgt. Pepper de 67, então está aqui essa, não trouxe nenhuma música daqui para o nosso canal hoje, mas está aqui então o George Martin. Então trouxe aqui essas músicas, esses álbuns, para a gente poder falar um pouquinho desse gigante da música, esse cara de bastidor, de estúdio, que passou desapercebido, nem tanto, né? Porque todo mundo fala que ele é o cara lá dentro dos Beatles, considerado aí como o quinto Beatle, e ele faria aí no dia 3 de janeiro, agora faria 100 anos de vida. Infelizmente ele faleceu no dia 8 de março de 2016, aos 90 anos. Então, fica aqui na descrição, essas músicas que eu citei, nós temos aqui embaixo, aqui no maisinho aí, tem alguma interpretação dos Beatles, alguns vídeos, outros não, algum até cantado somente pelo Paul McCartney depois. Então tá aí para vocês darem uma olhada, uma ouvida e prestando atenção aí nos arranjos, nos acordes, em tudo aí que tornou a música dos Beatles tão única assim. Então os Beatles não eram famosos só por causa do talento dos 4, não, mas tinha muita gente trabalhando com eles na época, e aí a gente trouxe um pouquinho aqui do George Henry Martin, o nosso George Martin. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.